Fala galera, F11 falando. Hoje o Inter enfrenta o Corinthians lá em Itaquera, lá em São Paulo, e precisando vencer, precisando pontuar, precisando mostrar sua força, sua personalidade dentro do Campeonato Brasileiro. É um grande desafio, mas o Inter, se quiser chegar a algum lugar, tem que vencer os grandes desafios. E é isso. Vamos conversar sobre esse jogo. Antes de mais nada, vai lá, clica no like, deixa seu like ali, é importante aqui para o crescimento do canal. Se você não é inscrito, venha para cá, venha fazer parte das Good Vibes Coloradas, onde a gente enverga, mas não quebra. Venha para cá. E se você é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado. Continuamos firmes e fortes, né? Também acione o sino para receber as notificações e deixe seu comentário para a gente trocar aquela ideia bacana sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá? Vamos conversar sobre esse jogo que é do Brasileirão, mas está dentro de uma sequência bem importante de jogos para o Inter. Vamos conversar, vamos trocar essa ideia. E antes de mais nada, solta a vinheta! Pois é, galera, o Inter enfrenta hoje o Corinthians, fora de casa, lá em São Paulo, no estádio lá do Corinthians, no Itaquerão, né? E que é um grande adversário, né? O Corinthians é um rival, né? Nesse patamar eu utilizo com certeza essa nomenclatura. É um rival. Nós temos o nosso rival aqui local, né? O rival aqui dos nossos Pampas, né? Da nossa região, que é o nosso tradicional rival, o nosso grande rival. Mas depois deste, com certeza, não tenho a menor dúvida, né? Que o nosso grande rival é o Corinthians. É uma rivalidade e ela fica demonstrada ao longo da história, né? Em circunstâncias importantes, em decisões importantes, em questões aí que não nos trazem boas lembranças, não pelo futebol do Inter, mas sim pela aplicação da regra do jogo, pela questão da arbitragem, né? Mas isso a gente sabe o quanto a gente carrega isso e o quanto isso faz que o jogo de hoje, inevitavelmente, tem um outro entorno, tem uma outra circunstância que traga sempre no embate contra o Corinthians uma circunstância maior, né? É um grande adversário, todo respeito, sabemos da importância do Corinthians, do que representa o Corinthians, mas o Inter é forte, inclusive, né, tem na sua história mais vitórias nesse embate, nesse duelo, e o Inter tem que ir hoje para o campo com a sua força, com a sua essência, né? Tem jogadores para isso, tem elenco para isso, para hoje chegar lá e mostrar que veio, ao que quer, o que pretende. Então são esses jogos. O Inter vem aí de uma sequência um pouco preocupante, né? Vamos dizer assim. Nem tanto em termos de resultados, mas em termos, né, da demonstração da força do elenco, né, do futebol do time em campo, que começou a criar algumas incógnitas, algumas dúvidas, né, de onde realmente o Inter pode chegar. O Inter que iniciou o campeonato, vindo lá da conquista do Campeonato Gaúcho, tão importante, com uma força de elenco, um respeito nacional, né, que ainda mantém, obviamente, mas a questão do futebol, da força do elenco, da substituição das peças, né, da força para enfrentar a sequência de jogos. E agora, é verdade também que o Inter, eu não sei a tabela de todo mundo, mas eu sei a tabela do Inter. E a tabela do Inter trouxe, né, uma sequência de jogos muito fortes, de jogos grandes, seja pelo Brasileirão, seja pela Libertadores, né? E agora entrou a Copa do Brasil, que foi o nosso último jogo, contra o Maracanã, aí sim, um time, né, da Série D, que vem com todo respeito, mas ele vem enfrentar, e o Inter deveria ter feito muito mais. Mas aí a gente conversou no vídeo daquele jogo, né, que o Inter às vezes, quem vem num ritmo muito forte, batendo, sempre ali, né, esticando a corda, e aí chega para um jogo desse, o Inter arrefeceu, achou que é o natural, o Maracanã veio, fechou suas linhas, jogou com todos os jogadores atrás da linha da bola, e aí dificulta, né? Dificulta. Não é desculpa, não é justificativa, eu digo isso, né? O Inter tinha que ter superado,
mas os jogadores que entraram também não apresentaram as armas que a gente aguardava. Mas agora é um novo duelo, agora é um outro jogo, outras características. O Corinthians na sua casa tem que vir, até pela situação do Corinthians, né? O Corinthians está com o Dorival, estreou na Copa do Brasil, teve uma vitória sobre o Novo Horizontino, tá com troca de técnico, né? O Dorival chegando, e o Corinthians vai, junto à sua torcida, que a gente sabe que apoia bastante, vir e querer ir para cima, vai vir para cima do Inter. E nós temos jogadores, é isso que nós esperamos, né? Ter todo o cuidado no início do jogo, porque o início do jogo do Inter tem sido de dificuldade. Parece que o Inter precisa tomar um tapa para acordar. Não. Já toma o tapa no vestiário, toma o tapa no aquecimento e vem pro jogo ligado, entra ligado, né? Não tem o que esperar tomar um gol, né? Pra gente se ligar no jogo. É isso que eu espero. E o Inter hoje tem que entrar assim, já focado, jogadores experientes, né? Para que a gente possa certamente segurar esse ímpeto do Corinthians e saber especular. E aí eu acho que o futebol do Inter, o jogo do Inter, o Roger, na sua armação, vai saber fazer essa leitura. Essa é a minha expectativa, né? Minha expectativa é hoje um retorno do futebol do Inter, né? A gente não pode cravar resultado, mas eu espero um retorno do futebol do Inter. Que o Inter apresente novamente as suas armas, né? De realmente estou aqui para disputar títulos, estou aqui, sou grande, tenho bons jogadores e vou chegar onde eu quero chegar. É isso que o Inter tem que chegar dentro do campo e demonstrar. E para isso é ter a força necessária defensivamente para segurar o ímpeto do Corinthians e saber aí sair, talvez um futebol mais reativo num primeiro tempo, para depois, quem sabe, até ter mais a bola em seu favor, mas e quando tiver, poder especular, chegar com o Wesley, ter a velocidade, talvez um jogo para o Valência, né? Estamos com tanta expectativa, esperando que o Valência nos apresente as suas armas, talvez um jogo como hoje tenha mais possibilidades para o jogo dele, da forma que ele joga, que é esse jogo, né, de velocidade, de buscar a bola na profundidade e chegar para concluir diante do goleiro. É isso que nós esperamos. E é assim que o Inter tem que ir com a sua montagem. E para isso, o Inter hoje traz alguns jogadores que... o Vitão, que nem foi relacionado para o jogo passado, precisava. Então, vamos contar com o Vitão na nossa zaga. O Bernabé, né, que também vinha numa sequência difícil, nós percebemos, o jogo do Bernabé é muito de intensidade, ele precisa estar 100%, porque o jogo dele é ir lá em cima e retornar, e voltar, e vencer as divididas, e ganhar, e chegar na bola antes do adversário, e ele não estava conseguindo isso nos últimos jogos. Por isso? Porque se ele está 70, 80, já não funciona como ele espera. Descansou, esperou, vamos esperar também que o Bernabé retorne com a sua intensidade no jogo de hoje, né? Mais adiante já temos o Fernando, que jogou, mas vai estar presente no jogo de hoje, é uma peça fundamental, né? O Alan Patrick, desde o início do jogo. Vamos ter o Tabata, eu acho, lá no lado direito, né? O Wesley lá na esquerda, o Ener Valencia na frente. Então, aqui eu acho que nós vamos ter, assim, um modelo de jogo, uma ideia de jogo perto quase do ideal do Internacional no momento de hoje. Se os jogadores vão estar na sua plenitude, bom, aí a gente não sei. A gente não sabe. Mas eu acho que o que nós vamos ter de material humano para o jogo de hoje é o que a gente espera para exercer o melhor futebol. E que hoje a gente saiba, são os jogadores que já jogam junto há um tempo, os jogadores experientes, jogadores que vão saber enfrentar a força do adversário, né? E vão saber ganhar. Ganhamos ano passado do Palmeiras lá fora, né? Então, temos a força necessária para ganhar hoje do Corinthians, né? E para isso o Inter deve ir com o Antony, o Aguirre, né? O Vitão, Vitor Gabriel, Bernabé, Fernando. Aí, quem sabe, retorna também Bruno Henrique. Não sei se Thiago Maia ou Bruno Henrique, vamos aguardar, mas acredito que seja o Bruno Henrique, né? Aí sim, o Tabata, Alan Patrick, o Wesley e lá na frente o Ener Valencia. E vamos pro jogo. Temos time, temos elenco. Sabemos que hoje lá tem um grande adversário, com grandes jogadores, né? O Memphis Depay deve retornar para esse jogo. Saiu lá no início do jogo contra o Flamengo. Não sei o que houve com ele, mas ele resolveu sair do jogo, se preservar daquele jogo onde o Flamengo foi muito superior ao Corinthians e o Depay saiu de campo, né?
lesão, né? É o que a informação que tem, é que eles estão lesionados, se for no jogo contra o Horizontino e já volta agora contra o Inter, né? Então, realmente deve ter sentido algo lá contra o Flamengo que o fez sair de campo tão cedo, mas já retorna tão precocemente para jogar contra o Internacional, né? Que é um grande jogador, Memphis Depay, né? Tem o Yuri Alberto, jogador colorado lá no ataque, né? Tem outras peças importantes, tem um esquema de jogo montado com uma proposta propositiva, né? Mas também tem suas falhas e o Roger vai saber fazer a leitura para poder se utilizar disso e o Inter, então, mesmo lá dentro, lá em São Paulo, buscar os 3 pontos, que precisamos pontuar, crescer, né, na tabela. O Inter tem que continuar ali em cima, se aproximando da parada que vai ter lá para o Super Mundial, o Inter está ali nas primeiras colocações. Isso é o foco. A gente está ali, se manter ali, perto, né? Perto. Hoje eu acho que o Palmeiras tem 14, o Inter tem 9, são 5 pontos do Palmeiras, né? Então a gente, que é o primeiro colocado, isso a gente tem que manter ou melhorar, né? Claro, se possível, essa aproximação e para quando chegar essa parada a gente poder daí se reestruturar, né? Até porque também nós temos uma sequência forte de jogos agora, né? Depois desse jogo contra o Corinthians, nós temos o Atlético Nacional, depois temos o Botafogo, temos o Nacional, todos os jogos fora de casa, e a gente vai precisar esticar essa corda, né? E mostrar o futebol da melhor forma possível e pontuar, se Deus quiser, com 3 pontos hoje. É isso que a gente espera, é isso que a gente aguarda e é isso que nós esperamos. Sempre a vitória!